Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou instrutora de matemática da Solidari e a aula de hoje vai ser sobre função inversa e função composta. Beleza, gente, vamos começar então a nossa aula de função composta e função inversa. Beleza, a gente vai trabalhar esses tópicos aqui e eu vou começar com a função inversa. Agora eu vou voltar com vocês para a nossa aula de função de domínio de contradomínio e de função bijetora. Não é que na nossa aula de domínio a gente não falou que todos os elementos do conjunto do domínio tem que ter um e somente um correspondente no contradomínio? Ou seja, não pode sobrar nenhum elemento aqui sem correspondente e não pode ter nenhum que tenha dois correspondentes. Então, isso aqui é função, né? Porque aqui está cumprindo isso. E na aula de função bijetora, a gente descobriu que para ser bijetora, o contradomínio também tem que ter um e somente um correspondente no domínio. Por exemplo, aqui a gente pode ver que não tem nenhum elemento sobrando sem correspondente e também não tem nenhum com mais de um correspondente. Então, essa função aqui é bijetora. Essa função que leva os elementos de A aos elementos de B. O que a gente percebeu com ela atendendo a esses requisitos? A gente percebeu que, então, esse contradomínio aqui, ele poderia ser um domínio, porque ele cumpre também os requisitos do domínio. O que significa, em outras palavras, que essa função é inversível. Ou seja, para ela ser inversível, ela tem que ser bijetora. Aí aconteceria mais ou menos assim, olha. Eu, ao invés de estar levando os elementos do conjunto A ao conjunto B, eu vou estar agora levando os elementos do conjunto B ao conjunto A, aos mesmos correspondentes de antes. Olha, que aqui o 15 ia para o 2, agora eu fiz um que o 2 é elevado ao 15. Então, essa é basicamente a ideia da função inversa. Mas quando a gente tem uma lei, como que a gente vai fazer para inverter essa lei? A nossa lógica, quando a gente tinha uma lei que virava um gráfico lá, não era de levar os números reais do eixo X aos números reais do eixo Y? Então, inverter essa lei aqui é como se a gente fizesse que os números que estavam no Y aqui virassem domínio, em vez de ser contradomínio agora. E o X aqui, os números que estão aqui representados no X, virarem contradomínio. Como chamar de Y, a gente sempre chama o contradomínio de Y e sempre chama o domínio de X. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que trocar as nomenclaturas. A gente vai ter que colocar onde tem YX e onde tem XY. E depois que a gente fizer isso, é só a gente isolar o Y. Então, a gente vai achar uma nova função que é o inverso dessa daqui. Todos os elementos que estão no Y aqui são os elementos que estão no X aqui, que são levados a elementos X, que são exatamente os elementos Y, aos quais esses X eram levados. Entenderam? Outra questão que a gente tem que abordar é a nomenclatura, que quando a gente chama, em vez de chamar de Y, a gente chama de f de x, a nossa inversa, a gente vai chamar de f elevado a menos 1 de x. Então, tem essa questão aqui de nomenclatura também, que é bom ressaltar. Agora, a gente vai falar da função composta. Vamos lembrar o que é a variável de uma função? É esse x aqui. Só que não é só x que eu posso colocar aqui. É qualquer coisa que eu colocar aqui dentro desse parênteses, eu tenho que colocar nesse lugar aqui. Por exemplo, se eu colocar, em vez de x, eu resolver colocar a aqui, eu vou ter que colocar a onde tem esse x aqui. Se eu quiser colocar f de borboleta, se eu quiser colocar uma borboleta, um símbolo aqui, eu tenho que colocar esse mesmo símbolo nesse lugar aqui. 2 borboletas mais 4. É o f de borboleta. Então, e se eu quiser colocar uma expressão, uma outra função aqui dentro? Eu vou colocar essa mesma outra função
aqui nesse lugar aqui, porque esse lugar aqui não é só um x, ele é um lugar vago, que é o lugar que eu vou colocar exatamente a coisa que está aqui dentro. Então, vamos fazer isso? Se eu quiser saber qual que é o f de x mais 2, por exemplo, eu vou ter que colocar no lugar do x, eu não vou colocar x, eu vou colocar x mais 2. O f do que está aqui dentro, eu tenho que colocar nesse lugar aqui. Beleza. Aí, resolvendo aqui, multiplicando assim de chuveirinho, e aí depois somando, a gente descobre que o f de x mais 2 é igual a x mais 8. Beleza, gente. Agora que a gente já entendeu isso, a gente vai aprender um pouco mais sobre as funções compostas. As funções compostas são geralmente quando eu tenho que fazer, igual nessa questão aqui, colocar uma função dentro de outra função. Isso é feito geralmente quando assim, eu tenho essa função aqui, aí depois eu tenho essa função aqui. Eu quero colocar essa g de x dentro dessa f de x. Como que eu vou fazer isso? E antes da gente começar, eu vou falar para vocês aqui uma nomenclatura, que é a mesma coisa que quando você vê isso daqui escrito, a pessoa está querendo dizer f de g de x. É um jeito de escrever, que é f bolinha g. Só que essa bolinha aqui, geralmente a gente lê como um O. Então, eles falam fog de x. Então, é muito comum a gente se referir a funções compostas como fog-gof, porque é assim a nomenclatura que significa exatamente isso daqui. É como se eu estivesse colocando o g de x dentro do parênteses do f. Enfim, vamos resolver. Nesse caso aqui, como eu coloquei g de x aqui dentro do parênteses, nesse lugar aqui, todo lugar que tiver esse x aqui na função normal, eu vou ter que colocar g de x, que é o que eu coloquei dentro do parênteses. Beleza. Agora, vamos resolver? O que é g de x, na verdade? G de x, a gente sabe que g de x é igual a essa funçãozinha aqui. Então, eu posso dizer que fog de x é igual a 3 que multiplica 2x mais 3. Eu só substituí g de x por uma coisa que g de x é igual. Aqui assim. Aí, resolvendo tudo, multiplicando aqui de chuveirinho, depois somando, a gente descobre que a função composta, que é a fog de x, é igual a 6x mais 27, a fog ou a f de g de x. Agora, eu vou colocar para vocês uma outra forma de te pedirem um exercício. Daquela vez eu te dei a F, a G e te pedi a FOG. Só que agora, inclusive, além de te mostrar que não precisa de ser necessariamente F de G, eu posso fazer G de F também, eu vou te dar a composta e só a função de fora. A função que está aqui fora do parênteses. E eu vou te pedir qual que é a função de dentro. Aí já é mais difícil, né? Porque antes era só colocar uma dentro da outra. Agora a gente tem que descobrir qual que é a função de dentro. Vamos fazer? É o seguinte, o que significa eu falar isso daqui? Eu falar isso daqui é que quando eu coloco a função f de x dentro aqui da g de x, eu obtenho isso daqui. Então, vamos colocar a função f de x dentro da g de x? Olha aqui, tudo que eu colocar dentro desse parênteses, eu tenho que colocar nesse lugarzinho aqui. Então, g de f de x é igual a 3 vezes f de x, né? Mais 4. E, além disso, a gente sabe que esse g de f de x aqui é igual a isso daqui. Então, a gente substitui. E aí, a gente obtém essa igualdade aqui. Aí depois, tudo que a gente tem que fazer é isolar esse f de x aqui. Porque aí a gente vai obter no formato que a gente conhece, que é f de x é igual a tanto x mais tanto. Vamos fazer isso? Então, é isso daqui. Eu passei o 4 para cá subtraindo, e aí depois eu passei o 3 que estava multiplicando aqui o f de x, dividindo. E eu obtive que f de x, então, é 4x mais 15.
eu peguei... Então, para eu descobrir essa daqui, a pessoa teve que colocar 4 de x mais 15 dentro desse parênteses aqui e nesse lugar aqui, foi resolvendo e aí deu essa função composta aqui. Entenderam? Bom, então vamos fazer mais um tipo de exercício aqui que vocês também podem encontrar pela frente. É esse tipo aqui, que olha, além de eu estar mostrando para vocês que também as funções não precisam chamar f e g só, elas podem ter outras letras que elas chamam. Eu tô mostrando aqui para vocês também que tem como a gente resolver se a gente também não sabe a função de fora. Como assim eu não vou saber a função de fora? É o seguinte, o que a gente sabe? Que se a gente colocar o AH de x dentro dessa f que a gente não conhece, a gente vai obter isso daqui. Então, vamos colocar h de x aqui dentro, que é o 4x mais 3, dentro desse parênteses aqui? Vamos lá. Então, a gente sabe que se eu colocar essa expressão toda aqui, vai dar 8x mais 7. Mas isso não ajuda muito a gente, porque o que a gente quer? É o f de uma variável só. E aí, essa expressão aqui em função de só essa única variável que eu vou colocar aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar isso daqui tudo de A, para eu ter só um f de A, não vai ser um f de uma expressão toda. E aí, quando a gente chamar isso daqui de a gente pode achar o x em função do A. Para que eu quero fazer isso? Para poder substituir esse x nesse x aqui. E aí, em vez de x aqui, vai estar toda essa expressão em função de A. Então, aí eu vou obter uma função em função de uma variável só com essa variável aqui fora. E aí, resolvendo isso tudo aqui, eu posso dividir aqui por 4 e por 4, aí depois multiplicar aqui de chuveirinho, somar, e aí eu vou obter essa função aqui, que f de A é igual a 2A mais 1. Vocês lembram que tudo que eu tiver aqui no parênteses é só eu colocar aqui de novo que tá tudo certo? Então, se eu colocar aqui f de elefante, eu vou ter aqui fora 2 elefantes mais 1. Se eu colocar aqui f de borboleta, eu vou ter aqui 2 borboletas mais 1. Então, essa letra aqui não faz muita diferença, mas para colocar na nossa nomenclatura usual, que usa o x, dá só para você colocar o x aqui no lugar. Não é esse mesmo x aqui, é um x diferente, mas a gente só coloca isso aqui assim para poder ficar na nossa nomenclatura que geralmente a gente acha. A gente não acha geralmente com A aqui, já geralmente com X. Então, é assim que a gente determina qual que é a função de fora de uma função composta. Vai ter uma lista de exercícios para vocês treinarem muito isso. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida na lista de exercício, volta nesse vídeo, porque vai ter todos os tipos de exercícios que pode ter. Às vezes você vai esquecer, principalmente esse de chamar de A, que é mais complicado, mas aí você vendo o vídeo de novo, vai refrescar a sua memória, e aí você vai conseguir fazer a lista sem problemas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui tá o Instagram da Solidária, se vocês quiserem, vocês não são nossos alunos e quiserem ser, tá o link lá na bio. Sigam a gente e é isso. Até uma próxima aula.